Quantos querem continuar ouvindo o Senhor aqui essa noite? Então nós vamos receber o pastor Marco Feliciano com muito carinho e honra, aplaudindo a Jesus. Som. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Uma alegria muito grande poder estar aqui em Itatiba. É assim que fala? Uma alegria rever amigos, conhecer irmãos. Obrigado, pastor Lenils, pelas palavras. O Senhor me deixou emocionado aqui. Obrigado de coração. A missionária Janaína, ela me deixou triste, pastor. Eu sentei do lado dela, ela falou: posso falar uma coisa com o senhor? Eu falei: pode. Ela falou: eu achei que o senhor era mais alto. O inimigo tem uma raiva da minha vida que vocês não... O presidente me ligou aqui, eu falei para ele: senhor, desculpa, mas eu estou ocupado agora. A igreja é a igreja do Senhor. Os amigos que estão aqui, eu revi alguns. Tenho dois em especial que ajudaram a chegar aqui hoje, que é o pastor Abadias. Cadê ele? Foi arrebatado. Ah, está aqui, Abdias. E o Marquinho, cadê o Marquinho? Ah, está ali no canto também. Deus abençoe vocês. Eles me trouxeram para cá hoje, viu, pastor? Foram os meus motoristas aí. Obrigado a vocês de coração. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. João, capítulo de número 14. Oh, Jesus. João, capítulo de número 14. João, capítulo 14. Quem encontrou, diga amém. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Tem alguém perfumado aí, será? Ainda dá tempo, aproveite. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Os pentecostais estão aqui. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Itatiba, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós.
E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para esta linda conferência. O texto que eu li nesta noite é um texto simples, mas ele é carregado de uma revelação tão profunda que, se você me emprestar o seu coração, a sua atenção por alguns minutos, eu sou capaz de dizer que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Alguém acredita que a Bíblia pode mudar o rumo do coração ou o rumo de uma vida ainda nos dias de hoje? Quem acredita nisso? Que bom. João capítulo 14 faz parte da minha história como evangélico. Eu era jovenzinho, novo convertido, meu primeiro culto ao ar livre, e lá estava o velho presbítero Olaide Gomes. E o irmão Olaide Gomes, debaixo de um sol de uns 44 graus, com um microfonezinho na mão, numa praça pública, recitou de cor João capítulo 14. Foi o meu primeiro culto ao ar livre, e eu prestei muita atenção porque eu não conhecia aquilo. E na medida que aquele velho foi recitando o texto foi entrando na minha alma como um bálsamo. E eu me emocionei, sem entender por que me emocionava, porque era jovenzinho, novo convertido, e não conhecia ainda os atributos da sensibilidade do Espírito Santo. Passou-se 2 semanas e eu fui para o meu primeiro evangelismo pessoal. Quem é mais velho aqui deve lembrar disso. Aquela época em que a igreja estava ainda galgando espaço na sociedade, nós não tínhamos condições de rádio nem de TV, então íamos de porta em porta levar o Evangelho de Cristo, sempre com um folheto na mão, folhetinhos da Sociedade Bíblica do Brasil. E o líder da mocidade da minha época nos chamou para um canto, o grupo de jovens, disse: olha, um conselho, antes de distribuírem qualquer folheto, leiam um folheto, porque caso alguém pergunte para vocês que vocês estão entregando, vocês não sejam pegos de surpresa. E eu sempre fui muito obediente. E o novo convertido, ele tem uma obediência acima da média, né? Se falar para a gente, sobe no teto da igreja, a gente sobe no teto da igreja, porque é tudo muito novo, é um mundo novo para todos nós. E eu me lembro que fui para um canto, o evangelismo iria começar em 15 minutos, e eu tive 15 minutos para ler o folheto. E o folheto trazia exatamente o texto de João 14. Quando eu comecei a ler, eu fui me lembrando da voz do velho Olaide Gomes, e eu fiquei muito feliz. Eu falei: é o texto que eu ouvi há 2 semanas atrás. Aí eu tive a curiosidade de ler de novo, e eu li o texto de novo. Na terceira vez, eu já comecei a ler com os olhos fechados, e de repente, para mim, havia acontecido o meu primeiro milagre na fé evangélica. Eu havia decorado João capítulo 14. Para mim foi um ganho, foi uma conquista, tanto que eu chamei o meu companheiro de evangelismo e disse para ele: acabei de vivenciar o meu primeiro milagre. E ele olhou para mim e disse: uau, o que foi que aconteceu? Você viu um anjo? Você viu a Shekinah, a nuvem da glória de Deus? Eu disse: não, eu decorei João capítulo 14. Eu achei que ele ia dar um glória a Deus. Ele olhou para mim e disse assim: todo assembleiano decora João 14. Me deu uma raiva dele. Eu achei que ele ia se alegrar com a minha alegria, né? Mas com o passar do tempo, eu percebi que, pelo menos os assembleianos mais antigos, João 14 fazia de fato parte da história. Quer ver? Aqui deve ter algum assembleiano da minha época. João 14, sem abrir a Bíblia, como é que começa? Não se turbe, credes em Deus, porque na casa de meu pai, se não fosse assim, vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que lindo. Esta reação que você acabou de ouvir, raramente você vai ver ela se repetir
apenas com a recitação de um texto da Bíblia. João 14 não é um texto comum, é um texto vivo. Por isso, ao repetir o texto comigo, o seu coração se alegrou. Não é uma palavra dita por um dos apóstolos, embora eu tenha um profundo respeito por eles, e a minha fé é uma fé apostólica. Não foi uma palavra que saiu da boca de um profeta, embora eu tenha um profundo respeito pelos profetas, eram porta-vozes de Deus. Não foi uma palavra que saiu da boca de um anjo ou de um arcanjo, embora eu tenha profundo respeito pelos anjos e o arcanjo. Esta palavra saiu da boca de Yeshua, saiu da boca do Verbo encarnado, saiu da boca do Deus eterno, que por amar a minha vida e a sua, por um tempo, deixou o seu trono de glória e veio viver a nossa vida. Viveu a nossa vida para que um dia pudéssemos estar com Ele e viver a vida dele lá no céu. E eu não sei vocês, mas se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, e daqui desta igreja só 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Que maravilha, eu acredito em você. Portanto, o Evangelho de João, no capítulo 14, ele tem um quê de revelação, e é preciso estudar esses textos, que nós chamamos de palavra rema. Não uma palavra logos, não é uma palavra dita, é uma palavra dizente. Uma palavra dita é uma palavra só para aquele momento. Uma palavra dizente é uma palavra que foi falada há muito tempo, e até hoje ela é viva dentro do nosso coração. Com o passar dos anos, eu fui me esmerando na palavra, comecei a estudar os textos bíblicos. Tive a oportunidade que poucos têm de estudar a Bíblia no seu original, estudar a Bíblia fora do país, com pessoas que conheciam muito mais do que nós. E o que eu descobri mudou o meu coração e a minha vida para sempre. E quando eu vinha para cá, o Senhor disse: eu quero que você reparta com eles esse tipo de envio, esse tipo de equibalo que só eu posso promover. Olha que coisa bonita. Então olhe para o seu irmão e diga: está preparado para uma viagem? Diga: é uma viagem só de ida. Uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. E quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, que nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Amém? Me acompanha no teclado o pastor Roberto Marinho, que ele está com a voz meio afônica, mas a voz dele vai sarar até o fim do culto. E assim que eu terminar de pregar, ele vai cantar aqui pelo menos umas 35 músicas. Fechou, Roberto? Em nome de Jesus. Amém? Se ajeite na poltrona. Roberto, mude a música para mim. A Bíblia Sagrada, esse livro lindo que moveu a nossa vida e ainda move, não é um livro comum. É de longe um livro normal. Esse livro é um agrupamento de livros. A própria palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca. A Bíblia protestante, a nossa Bíblia, a Bíblia dos crentes, dos evangélicos, ela é diferenciada da Bíblia católica por causa do conteúdo. A Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a nossa Bíblia. Livros históricos, de cunho históricos profundos. Depois que você ler a sua Bíblia, a Bíblia protestante, se afeiçoar a ela, se tiver curiosidade, pode ler os outros livros, mas apenas por curiosidade, porque os nossos velhos pais tiraram eles do nosso cânon sagrado por um motivo, e eu não tenho tempo para explicar para vocês, mas se quiserem, é só falar com o pastor da igreja, que ele usa óculos, e ele tem cara de intelectual, e ele vai explicar para vocês exatamente porque os 7 livros não estão aqui dentro da Bíblia. Mas a nossa Bíblia protestante, aquele que ama tem que entender que ela nunca foi escrita para ser agrupada dentro de um livro que se tornaria um livro comercial. Imagine vocês que o primeiro escritor da Bíblia e o último escritor da Bíblia estão distantes um do outro apenas 1600 anos. Eu não disse 1 ano e 6 meses, 16 meses, nem 160 anos. Eu disse 1600 anos. O primeiro escritor da Bíblia e o último, ou seja, aquele que começou e aquele que terminou, nunca se viram, nunca sentaram em uma mesa para bater papo. Mas quando você começa a estudar a Bíblia, e você lê o primeiro e vai até o último, e eu fiz isso apenas 33 vezes, eu li a Bíblia inteira de capa a capa 33 vezes, você chega à seguinte conclusão: parece que eles eram amigos íntimos, parece que eles ligaram um para o outro e falaram: olha, eu vou começar uma história, e você termina a história. Gênesis, por exemplo, começa com um casamento entre Adão e Eva.
Apocalipse termina com um casamento entre Jesus e esta igreja bonita que está aqui na minha frente nesta noite. A Bíblia é esse livro profundo, e ele é tão profundo que tem que ser estudado sim. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, muita gente vai dizer, foi o livro do Gênesis, pastor. E não, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. E quem escreveu o livro de Jó? O velho Moisés, que também escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que chamamos de Pentateuco. Mas esse velho Moisés não escreveu apenas os primeiros 5 livros da Bíblia, e não apenas o livro de Jó. Ele também escreveu alguns salmos. Sabia que alguns salmos da Bíblia são de Moisés? Um deles é muito famoso. Moisés disse: ajuda, Senhor, ajuda-me a contar os meus dias. Saiu da boca do velho Moisés. A Bíblia Sagrada não foi escrito para ser um livro comercial, portanto, não é um livro de uma história que está catalogada para nós em ordem cronológica. Não foi essa a aptidão dos escritores. Os escritores da Bíblia Sagrada receberam uma revelação e colocaram no papel de acordo com o que o Senhor falou com eles. Uma vez, em um grande debate com alguns eruditos e intelectuais que não eram crentes, questionaram-me: o senhor acredita mesmo num livro que tem mais de 40 autores? E eu disse: jamais acreditaria num livro com mais de 40 autores, porque se 40 autores escrevem sobre o mesmo tema e todos concordam, tem alguma coisa errada, porque toda unanimidade é burra. E então a pessoa riu para mim e disse: então o senhor não sabe nem o livro que o senhor carrega debaixo do braço? A Bíblia? Eu disse: na Bíblia eu creio. E a pessoa então disse: pois bem, a Bíblia tem mais de 40 autores. Eu disse: não, o senhor está errado. A Bíblia tem mais de 40 escritores. Autor é um só. É Deus. Deus soprou no ouvido deles, eles foram escrevendo as histórias. Por isso Gênesis se confunde com Apocalipse, Daniel se confunde com Ezequiel, os Salmos se confundem com os livros poéticos, outros escritos por Salomão, e assim sucessivamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque os evangelhos não são diferentes. Os evangelhos não foram escritos em ordem cronológica, e cada evangelho também não teve as suas histórias catalogadas de forma cronológica. O evangelho de João, por exemplo, o capítulo 14, ao meu ver, como estudante da Bíblia, como teólogo, ele está no lugar errado. Ele deveria estar entre o capítulo 20 e 21 de João. Pergunte por quê? Porque o capítulo 20 e 21 do evangelho de João encerra o texto, encerra a escritura. E o capítulo 14 do evangelho de João é um capítulo de encerramento. O capítulo 14 é um capítulo de despedida. É um capítulo que encerra um ciclo. Jesus chamou seus discípulos numa bela manhã e disse: acabou, o que eu tinha que fazer aqui, já fiz, agora vocês darão continuidade, porque eu vou enviá-los. Você só vai entender isso se estudar a Bíblia com uma lupa e começar a compreender o texto. João 14, eu costumo chamar de o capítulo da formatura. Diga comigo, formatura. Não ouvi direito? A cotovela, a criatura do seu lado diz: já se formou? Não importa em qual etapa já se formou. Já foi em alguma formatura? Quem já foi em alguma formatura aqui? Primeiro grau, segundo grau? Quem já foi, fez faculdade, pós-graduação? Todo o encerramento de um estudo, quando você conclui, após passar por provas, você vai ter o dia da formatura. O que é o dia da formatura? É o dia da confirmação de que você foi aprovado. Apesar de tanta luta, de tantas notas ruins, apesar de tantas noites sem dormir, você chegou ao fim de um ciclo da sua vida, e dali em diante você vai crescer. Portanto, formatura é sinônimo de alegria. Imagine, você deve se lembrar quando você se formou e você olhar para a cara daquele professor xarope e você dizer: Deus está me livrando de você de uma vez por todas. Aquele seu amigo, aquela sua amiga chata que ficava te chamando por um apelido que você odiava, e aquelas criaturas promoviam bullying com você, no término, na formatura, você dizendo: hoje Deus me tira da frente desse inferno. A formatura é um dia de alegria, sim ou não? Mas o capítulo 14, embora seja um texto de formatura, de encerramento, fechamento de um ciclo, que deveria ser um capítulo de alegria, é um capítulo de tristeza. Por quê, pastor? Porque Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Por que Jesus estava dizendo para eles: não fiquem tristes?
porque ele havia comunicado a eles: meninos, terminamos. O que, Senhor? Eu estou fechando a minha escola profética apostólica hoje. Eu vim cumprir a minha missão, fui enviado do céu, e eu fiz aquilo que meu pai me mandou fazer. Quando cheguei perto de vocês, vocês lembram como foi que eu me apresentei? Cheguei perto de vocês, peguei na mão de vocês e disse: prazer, é chegado o reino de Deus na terra. Foi assim que eu disse para vocês, lembram? Sim, Senhor. Pois bem, agora eu estou indo embora, e sabe o que eu digo para vocês? Eis que o reino de Deus está dentro de vocês agora. Olha as diferenças. Quando eu cheguei, o reino estava se aproximando. Agora eu já posso ir embora, porque o reino se aproximou e entrou dentro de vocês. Vocês são o reino de Deus agora. Era um texto de formatura, um texto de encerramento de ciclo, era o final de uma trajetória. Antes de dar continuidade, deixe-me aqui trazer alguns ensinamentos. Na verdade é só lembrança. Jesus Cristo, quando passou por aqui, ele recebeu algumas nomenclaturas daqueles que o observavam. Uma delas foi Raboni. Alguém lembra dessa palavra Raboni? Está lá na sua ressurreição. Maria está dentro do horto e ela percebe que Jesus não está dentro da tumba. As mulheres vão embora, mas Maria sai andando pelo horto e ela vê ao longe um homem que ela chama de hortelão. Isso pelo menos nas Bíblias mais antigas. Nas mais novas já tem lá jardineiro, mas as Bíblias mais antigas, com texto no erudito, eram hortelão ou horteleiro. E Maria diz: hortelão, horteleiro, jardineiro, onde você colocou o corpo do meu mestre? E a Bíblia diz que ele olhou para ela e disse: Maria. E quando ela ouviu a voz dele, ela disse: Raboni, és tu. Ela estava chamando Jesus de rabino, ou de rabi. O que é rabi, rabonino, ou rabi, raboni ou rabino? O que significa essas três palavras? As três palavras têm dois significados: professor ou mestre. O que é um rabino? Um professor, um mestre. O que é um rabi? Um professor, um mestre. O que é um raboni? É um professor, é um mestre. E aí vem a parte mais bonita, pergunte qual? O que significa discípulo? Aluno. Erramos quando ensinamos: Jesus teve 12 discípulos. Mentira. Jesus teve milhares de discípulos. Um dia, em uma aula só, ele tinha na frente dele 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que ficavam na frente dele para beber da sua sabedoria. Cada homem com uma mulher e uma criança, 15.000 pessoas, 15.000 alunos em uma única aula, 15.000 discípulos, alunos, discípulos. Ah, pastor, e os 12? Ele teve 12 apóstolos, alunos que concluíram o curso com louvores e saíram dali para ser professores no lugar dele. Quem entendeu isso, diga: eu entendi, pastor. Esse rabi, esse rabino, esse raboni da Galileia, ele entra em Israel num período em que Israel estava vivendo talvez um dos tempos mais difíceis. O Império Romano foi o pior de todos os impérios em setor de crueldade. Nem Babilônia, nem os persas, nem os medos, nenhum deles se compararam à raivosidade dos romanos. Os romanos são aquele povo que criaram métodos de tortura que até hoje assustam a gente. A cruz é uma invenção romana. A cruz de Santo André é uma invenção romana, que é a cruz em forma de X. A cruz de São Pedro é uma invenção romana, porque Pedro queria ser crucificado de uma forma mais violenta do que Cristo, então viraram a cruz de cabeça para baixo. O azorrague, aquele chicote que usaram para espancar Cristo, é Paulo quem vai dizer: assim como o meu Senhor, eu também tomei uma quarentena de açoites menos uma. Um chicote feito para bater apenas em judeus, uma invenção romana para espancar judeus. Um chicote que tinha de 7 a 12 tiras de couro amarradas no mesmo tronco, e na ponta de cada um desses couros uma limalha de ferro ou um osso de carneiro quebrado. Cada vez que batiam na pessoa, aqueles ossos e aquele ferro fincava na carne, e quando o carrasco puxava, abriam buracos no corpo da pessoa. Se você é bom de matemática, multiplique 12 por 39 ou 7 por 39, você vai ver quantas cicatrizes ficaram no corpo do nosso Senhor. Por isso que as pessoas ficaram apavoradas quando assistiram o filme de Mel Gibson, The Passion,
porque o pai dele é um católico extremamente ortodoxo. Ele pegou o texto em ipsis literis, ele viu como foi, e ele desenhou um Cristo que foi trucidado na cruz, ou antes de chegar na cruz, lá no pátio de Pôncio Pilatos. Aquele Cristo todo deformado, com pedaços do seu corpo à mostra, foi exatamente aquilo. Invenção romana, crueldade romana. Os romanos, quando tomaram o reino, quando se tornaram a civilização que eles se julgavam acima de todas as médias, o maior império do mundo, eles pegaram os judeus para Cristo. Todos os grandes impérios queriam, de alguma forma, poder prender os judeus. Jerusalém foi destruída 27 vezes. E agora, há menos de 4, 5, 6, 7 meses atrás, em outubro, mais uma vez Jerusalém sofreu ataques do Hamas. Todo mundo sempre quis destruir aquele povo. Quando os romanos assumiram a liderança do mundo, eles foram para Jerusalém. Só que eles fizeram diferente dos babilônicos. Os babilônicos foram lá e arrancaram os judeus de sua casa e transformaram eles em escravos lá na Babilônia. Os romanos tiveram a seguinte ideia: a gente transforma os judeus em escravos na sua própria terra. Então eles moravam nas casas deles, mas não tinham comida. Eles moravam na nação deles, mas não tinham acesso à escola. Quando Jesus passou por aqui, mais de 95% dos judeus não sabiam ler, não sabiam escrever, e viviam em estado de miséria profunda. É nesse contexto histórico que Jesus vai nascer. Israel está vivendo um período de silêncio divino. Eu disse de silêncio o quê? Entre Malaquias e Mateus, o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo, temos um período chamado de interbíblico. 400 anos de silêncio de Deus. Por 4 séculos Deus ficou sem falar com os judeus. Por 400 anos, aquela figura chamada de anjo do Senhor, Deus em forma de anjo, chamamos isso em teologia de teofania. Era a forma como Deus se apresentava aos homens, por misericórdia, para que eles não morressem, porque quem vê a face de Deus morre. Por 400 anos, aquela nuvem chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus, desapareceu da história. Por 400 anos, nenhum profeta se levantou para falar em nome do Senhor. É nesse período de 400 anos que nascem alguns livros daqueles que estão na Bíblia Católica a mais, dos 7 livros a mais, como Macabeus, Tobias, Judite e etc. É num período em que Deus não falava mais com a raça humana. Israel pensava que Deus havia os abandonado para sempre. Nesse período de 400 anos, os judeus perdem a sua fé, perdem a sua autoestima, perdem a sua terra, mesmo morando nela, perdem a comida, perdem a habilidade de aprender a ler e escrever. Eles são párias da sociedade. E quando todos pensavam que tudo estava terminado, os portões de Jerusalém se abrem num dia, e vem entrando dentro da cidade um homem magrelo, cabelo comprido, barba por fazer, magrelo mesmo. As pessoas olhavam para ele, só via uma vareta, aquele nariz adunco, porque todo judeu tem um nariz grande. Aquele homem estranho, com aquela roupa estranha, feita de pelo de animal, mais parecia um Neandertal. Só faltava o tacape na mão e falar uga, uga, uga. Quando ele entra dentro dos portões de Jerusalém, as pessoas começam a olhar para ele, as pessoas ameaçam rir dele, até que ele abre a boca para falar. Havia uma unção naquele homem tão grande, que ele grita assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus nessa terra. A palavra fez o coração dos judeus bater forte. Eles se arrepiaram, eles sentiram algo diferente e questionaram: és tu o Messias? Ele diz: eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Eu vos batizarei com água para arrependimento. Quando ele chegar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Era o velho João se aproximando. A esperança de Israel começa a florescer, começa a nascer lá do fim do túnel, uma pequenina luz, no meio de uma escuridão de 400 anos. Parece que a alva do dia começa a brilhar. Talvez seja por isso que um dos nomes de Yeshua é alva do dia, porque no meio da escuridão, sem paz e esperança, vem Jesus chegando ao mundo. Ele fica nesse mundo por 30 anos em silêncio, sem se apresentar, absorvendo a cultura, observando as pessoas, vendo como iniciaria o seu ministério. E de repente, é num casamento que ele resolve mostrar quem ele era. E naquele casamento, no casamento de uma pessoa influente, porque a mãe e o pai de Jesus tinham uma carpintaria. Naquela época, eles eram chamados de ricos, porque quem tem uma carpintaria naquela época era como ser dono da General Motors,
porque tudo naquela época era feito de madeira, os carros eram feitos de madeira, as casas eram feitas de madeira. Então quem tinha uma carpintaria tinha condições. Eles faziam parte de um grupo muito seleto. Vou contar para vocês aqui um segredo. A palavra, ou a cidadezinha onde Jesus foi criado a princípio, chamada de Nazaré, que nós vemos um homem na Bíblia falar: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? Muita gente pensa que Nazaré era um antro, era um lixo, e é exatamente o contrário. Eu estava com uma caravana uma vez, pastor, lá em Israel, e quando nós passamos do lado aqui da cidadezinha de Nazaré, e a guia turística falou: aqui à esquerda está Nazaré. Um dos meus viajantes gritou: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? E todo mundo riu. Mas a minha guia era judia. Ela disse: pastor, o senhor permite eu dar um ensinamento? Claro. Ela disse com o microfone na mão: senhoras e senhores, vocês aprendem errado por onde passam. Nazaré nunca foi um antro. Pelo contrário, nos tempos de Jesus só habitava em Nazaré 127 famílias, e todas elas só podiam habitar em Nazaré se tivessem árvore genealógica, comprovadamente, de homens e mulheres que vinham da linhagem do rei Davi. Só morava em Nazaré quem era descendente do rei Davi, porque o profeta havia dito que lá da cidadezinha pequena nasceria aquele que governaria esse mundo. Da linhagem de Davi, da cidadezinha de Nazaré, uma virgem daria luz a um filho. Então só podia morar em Nazaré, porque a profecia cercava aquela terra, pessoas que eram descendentes do rei. E quem é descendente de rei não é miserável, nem desgraçado, nem lixo. Então por que o Natanael falou: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque ele era um homem invejoso. A Bíblia diz que ele era um judeu em quem não havia dolo. Ele foi treinado para ser um judeu perfeito. Ele foi treinado para ser um nazireu. Só que ele tinha um problema. Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. Ele não era da linhagem do rei Davi. Então ele não podia morar em Nazaré. Como não podia ir em Nazaré, ele não poderia ter sido o Messias, porque a mãe dele não deu à luz a ele virgem. Então os judeus tinham uma dor de cotovelo com quem morava em Nazaré. Eu não sei você, mas eu tenho orgulho de ser de Nazaré, porque eu sou da linhagem do rei. Tem alguém aqui que é da linhagem do rei também? Então não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus para incendiar isso. Então olha como a Bíblia Sagrada é linda. Então mesmo havendo algumas pessoas que tinham esse público, que tinham condições financeiras, como no Brasil, apenas 10% da população brasileira tem uma vida acima da média. 90% vive em estado de pobreza ou quase que extrema pobreza. Nazaré era um grupo, era um reduto. E Maria tinha uma amiga que também era de Nazaré, mas que se casou com outro homem, e por isso eles foram ao casamento de uma família abastada. Poucas famílias faziam um casamento com festa de 7 dias. Só que aquela família ia passar por uma profunda vergonha, porque acabou o vinho. Por isso a mulher chamou Maria, que era sua amiga íntima, e disse: vou passar vergonha, vou envergonhar meus pais, meus avós, porque fiz uma festa, me preparei e o vinho não vai dar. Maria vai e conta para o filho dela. O filho dela se aproximou de taças de água, 6 taças, e ele tocou naquelas águas, e as taças se transformaram, e as talhas transformaram as suas águas em vinho, e a festa se transformou em um marco em Israel, ao ponto do mestre Sala perguntar para a família: é natural que as pessoas sirvam o melhor vinho primeiro, porque o melhor vinho é que deixava a pessoa bêbada, porque depois que a pessoa está bêbada, você pode dar vinagre para ela tomar, que ela não está nem aí. Aí o mestre Sala diz: vocês dão o melhor vinho por último. A notícia se esparramou a boca miúda, e começou então as pessoas a falarem: quem foi que trouxe vinho? E alguém disse: o filho de Maria, ele é milagreiro. Quando a notícia começa a se esparramar, as pessoas começam a frequentar a casa de Maria, começam a ouvir as palavras do filho de Maria. Jesus, da noite para o dia, deixou de ser um ilustre desconhecido e se tornou uma pessoa extremamente pública. Por isso ele teve que sair de Nazaré e mudar para Cafarnaum, à beira-mar, que era uma cidade maior. O ministério dele começa a crescer, e quando as pessoas começam a ouvi-lo, nem tinham visto muitos sinais, bastava ouvi-lo para as pessoas falarem assim: que homem é esse? Que quando ele fala, o nosso coração treme. As palavras de Jesus traziam uma fonte de alimento, não para o corpo físico, que eles também tinham fome de comida, mas traziam uma fome para dentro da alma. Talvez tenha sido por essas leituras que um dia um grande pensador russo chamado Dostoiévski escreveu uma frase de impacto dizendo: todo ser humano tem dentro dele um vazio, do tamanho não de um prato de comida, não de uma taça de vinho,
mas todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Ah, você não entendeu, vou falar de novo. Todo ser humano, não importa se é ateu, se ele é cristão, se ele é espírita, se ele é à toa, todo ser humano tem um vazio dentro dele. Por isso as caladas da noite são intensas, por isso a vontade de morrer, de matar alguém, ou pior, de se matar, por isso essa ânsia de querer conquistar as coisas, depois que conquista não dá valor naquilo que é sempre mais. Há um vazio dentro do ser humano, e só há um alimento capaz de suprir esse vazio, é a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o crente fervoroso não vem à igreja só uma vez por semana. Se ele puder, ele trazia para dentro da igreja o colchão da sua cama e dormiria aqui dentro. Ele seguiria os passos do salmista, que disse assim: o meu sonho, Senhor, não é visitar a sua casa, o meu desejo é habitar nos seus átrios, é habitar na sua presença, porque aqui existe uma palavra de fé e de esperança. Posso ouvir mais um glória a Deus? Quando as pessoas veem esse Yeshua sair para as ruas e nas esquinas ele começa a ensinar, as pessoas mais cultas começam a perceber que ele era culto também. Por quê? Os ensinamentos ao ar livre não eram comuns entre os judeus, era comum entre os gregos. Sócrates, Aristóteles e Platão criam um ensinamento ao ar livre para levar o conhecimento àqueles que eram mais necessitados. São os gregos que criam a escola ao ar livre. E Jesus, que passou do seu período de 12 até 30 anos escondido para nós, estudou muito. Então ele criou uma escola ao ar livre. Ao invés de ensinar nas sinagogas, ele começou a ensinar nas ruas, porque somente aqueles religiosos puros dentro da sinagoga é que tinham um ensinamento apurado. Aí Jesus começa a ir para a rua, começa a pregar para o leproso, começa a pregar para o cego, para o manco, para o coxo, para o aleijado, para a prostituta. E aquilo começa a mexer com as pessoas. E como a fama dele começa a ficar ruim, Jesus disse: então, já que as pessoas não querem que eu pregue para leproso, vem cá, leproso, o que o senhor vai fazer comigo? Eu vou limpar a sua lepra agora. Já que não querem que eu pregue para os cegos, venha, cegos, porque eu vou abrir os seus olhos agora. Já que não querem que eu pregue para os paralíticos, porque os judeus achavam que as doenças estavam atreladas à maldição. Alguém lembra de um doente que os discípulos chegaram perto de Jesus, foram no ouvido dele e falaram: mestre, quem pecou, ele ou o pai dele, para ter essa doença desgraçada? Aí Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. O que aconteceu na vida dele foi para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. Esses ensinamentos começaram a mexer, começou a criar uma convulsão social, ao ponto das pessoas deixarem a sua vida, que já era miserável, para caminhar atrás dele. As pessoas já não tinham comida, mas pelo menos perto dele, ouvindo as palavras dele, nascia dentro deles esperança. E você que já passou por problemas sabe o que eu estou falando. Quem aqui já esteve diante de um prato muito lindo e bem feito, e na hora que você foi comer, tocou o celular, ou chegou uma mensagem, e você, ao invés de continuar comendo, resolveu ler a mensagem, e após de ler a mensagem ou ouvir a pessoa do outro lado do telefone, criou uma bola aqui, ó. A fome foi embora na hora, e você não conseguiu mais comer um prato de comida. Quem já passou por isso aqui? As pessoas naquela época tinham essa angústia, e quando começaram a ouvir o filho da Maria pregar, disseram: ele tem coisas que matam a fome, que está além da carne. As pessoas começaram a deixar família, começaram a abandonar sítios, começaram a abandonar fazendas, começaram a abandonar a sua pobre vida para caminhar atrás dele. E Jesus, como viu que essas pessoas vinham de bom coração, ele ensinava, e agora ele começou a fazer sinais. Os sinais fez com que a multidão crescesse infinitamente, e Jesus ficava feliz em dar a eles um show, um espetáculo, mostrando que ele tinha poder sobre a carne, poder sobre a natureza, poder sobre a atmosfera, poder sobre as leis estabelecidas pelo Pai, porque isso atraía as multidões. Só que depois de 3 anos ensinando, Jesus percebeu que aquela multidão de alunos estavam mal acostumados. Pergunte por quê? Eles perderam o interesse no que ele ensinava, e começaram a andar atrás dele somente por causa de milagres. Depois que ele então multiplicou 5 pães e 2 peixinhos cinco pães e 2 peixinhos, e alimentou a multidão de 15 mil pessoas, as pessoas falaram: agora que eu não preciso mais ir para casa mesmo, porque eu escuto ele, o que ele fala já não faz mais sentido, mas eu assisto um espetáculo, eu vejo um show.
As pessoas começaram a andar atrás de Jesus por causa de entretenimento. E mais, tinha no fim do dia comida gratuita. Quem é que não quer isso? Pão e circo, espetáculo e alimento. As pessoas acostumadas a ver isso acontecer em Roma, começou a chegar entre eles as histórias dos coliseus, disseram: se Roma tem, Jerusalém tem também, nós temos, vamos andar atrás desse homem aí, porque ele é um mágico, ele faz sinais e ele também multiplica pães e peixes. As pessoas perderam o interesse no que ele falava, e quando Jesus percebeu isso, ele começou a endurecer os ensinamentos dele, ele começou a negar o pão, ele começou a parar de fazer milagres. Dias e dias ele só pregando, e as pessoas começaram a murmurar, a reclamar. Quando ele percebeu, ele deu uma palavra tão dura para eles e mandou eles embora. Já leram isso na Bíblia? Não? Jesus disse: não querem me ouvir? Vão embora. E a multidão que o acompanhava, uma escola que fez sucesso com cerca de 15 mil alunos no único dia, ficou vazia, porque ele começou a dar palavras duras para eles, e as pessoas começaram a ir embora. Teve um dia que ele saiu e deixou eles por ali, e ele foi andando sozinho, 15 mil pessoas indo embora, mas daqui a pouco ele andando, ele escutou uns passozinhos atrás dele. Ele parou para olhar e estava vindo um grupinho de gato pingado, 12 homens. Quando ele parou, imagina eles parando e se encostando no outro, e ele dizendo para eles: e vocês, não vão embora também? O líder deles com muita humildade abaixou a cabeça e disse: e para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Olha que coisa bonita. Ele atingiu o objetivo dele. Depois de 15 mil alunos, ele conseguiu selecionar 12 que não estavam mais interessados em milagres, que não estavam mais interessados em pão e peixe. Olha o que Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu levanta paralítico? Foi isso que ele disse. Para onde iremos nós, se só tu abre os olhos do cego? Foi isso que ele disse. Para onde iremos nós, se só tu multiplica pão e peixe? Foi isso que ele disse. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra? Mas não é palavra de autoajuda para essa vida. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Me subiu um arrepio pela coluna aqui. E eu, velho pregador, já 30 anos de estrada, começo a me recordar desses últimos dias que tenho pregado muito mais do que antes, mais intensamente. E de vez em quando me dá angústia. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque em alguns lugares onde eu vou, não parece que eu estou pregando para uma igreja, parece que eu estou pregando para figurantes daquela série chamada The Walking Dead, mortos que caminham. Homens e mulheres que deixam a sua casa, o seu trabalho e entram na igreja, mas não querem Jesus como nós conhecemos, querem um gênio da lâmpada, querem alguém que eles possam manipular, esfregar a lâmpada, ele aparece: vou realizar todos os seus desejos. As pessoas querem a melhor propaganda, querem sentir conforto. As pessoas querem vir para uma igreja, inclusive hoje, em busca de entretenimento. Não querem ouvir mais um velho pregador com uma palavra muito dura, que dependendo do que o pregador falar, a pessoa levanta e vai embora. E pior, ela vai embora dizendo assim: ó, ali tem uma outra igreja que a proposta é melhor do que essa. E quando aquela também não satisfaz ela, ela vai na outra, porque em cada esquina tem uma. No Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. E quando ela não acha nenhuma do jeito dela, diz: vou abrir uma para mim do meu jeito. Porque as pessoas querem entretenimento. As pessoas querem entrar na igreja em busca de palavrinhas que mexem com o coração dele. Os crentes não querem mais um púlpito, eles querem um picadeiro. Eles querem um pregador que dá aquelas tiradas, aquelas sacadas. Querem um pregador que conte piadinha para eles. Ou pior, querem aqueles pregadorzinhos que eu não chamo de tiro longo, mas de tiro curto, que quando vão pregar cruzam a perninha, põe um óculosinho no rosto e diz assim: lindinho, sua fofa, não importa o que você fez no verão passado, Deus deve satisfação a você. Deus errou com você, Deus precisa te pedir perdão, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Depois da pandemia nasceu uma igreja estranha, uma igreja que fica comendo lixo tóxico de internet, ouvindo qualquer coisa, porque aquela qualquer coisa faz sentido para ela. Ah, pastor, eu venho à igreja porque eu preciso aliviar a minha alma. Quem foi que igreja que diz para você que igreja é lugar de aliviar a sua alma? Igreja é lugar de você ser confrontado.
Igreja é lugar de arrependimento. Igreja é lugar de conversão. Igreja é lugar onde nós vamos arrancar o seu couro. Não é o seu dinheiro, é o seu couro. Ou seja, nós vamos limpar você, porque você chega aqui encardido. E aí a palavra vai limpando. Um dia medita no Salmo 51 e vê lá o que Davi falou para Deus. Ele diz: Senhor, lava-me, purifica-me e limpa-me. Lavar, purificar e limpar, isso tudo o que ele está dizendo. E uma das palavras, quando ele fala lavar, você pega no original da Bíblia, é mais ou menos como faziam os nossos pais de antigamente. Quem aqui é da época que não tinha máquina de lavar em casa? Quem aqui é da época que não tinha nem tanque? Quem é da época que a mãe, para lavar uma roupa, ela fervia, depois de ferver, ela esfregava, batia na pedra, torcia? Quem lembra dessa época? Quando Davi diz, lava-me, ele está dizendo: Senhor, faz comigo o que a minha mãe faz com a minha roupa na beira do rio. Me bate, me torce, me esfrega, me limpa. É isso que ele está falando. Aí os crentes: não, pastor, eu entrei aqui porque eu preciso de autoajuda. Que autoajuda? Não vem à igreja. Não perca tempo. Abre lá o seu Google, digita lá mensagem de Tiago Brunet, digita lá mensagem de Pablo Marçal. São meus amigos, tem uma palavra para te colocar de pé, e essa é a missão deles. Então você não precisa vir aqui na igreja para ter autoajuda. Aqui é a Assembleia de Deus, e eu sou assembleiano. Quando você entrar por aquela porta, se prepare, porque o couro vai comer. Porque nós não queremos te levar para uma vida melhor, nós queremos te levar para o céu. Porque nós aprendemos na palavra que aquele que espera em Cristo somente nesta vida, quem espera em Jesus somente para o carro, para casa, para ficar bonito, para melhorar o casamento, é o mais miserável de todos. Entendeu aí? E pastor, estou indo embora. A porta da rua é serventia da casa, depois eu me acerto com o pastor. Eu não prego mensagem de autoajuda, mas eu prego uma mensagem de ajuda do alto. E ajuda do alto não é uma emoçãozinha frívola. Eu não prego para a sua alma, eu prego para o seu espírito. Os crentes nem sabem a diferença entre alma e espírito. Alma é emoção, palco das suas emoções. Espírito é o seu intelecto, a sua psique, a sua inteligência. Alma está atrelada ao coração, espírito à sua mente. A Bíblia diz: enganoso é a mente do homem. É isso? Enganoso é o coração do homem. Eu não prego para a sua alma, porque se eu pregar para a sua alma, você vai ficar feliz, você vai chorar, você vai sair daqui: nossa, que culto! Aí quando chega lá na porta, alguém pergunta: gostou da mensagem? Foi linda. O que ele pregou? Ah, eu nem sei, eu sei que estava bom, eu sei que eu chorei, eu pulei. Querida, a senhora chora em casa assistindo até hoje o filme do Titanic. Já tem 30 anos aquele trem. Quando chega na cena, Leonardo DiCaprio segurando aquela madeira, olhando para Rose, dizendo: adeus, Rose. E ele solta a madeira e vai afundando, e a boquinha dele é azul. O inimigo pega ele de vez em quando. Você nunca parou para perceber que aquela madeira cabia ele, ela, a mãe dele, o pai dele e até o cachorrinho dela? Você nunca se perguntou por que ele afundou nas águas? Pega a última e congela, você não vai ficar com dó dele, você chama ele de burro, porque cabia ele em cima daquela da madeira. Mas não, mas eu vou afundar. A senhora chora em casa até hoje escutando Gustavo Lima, quando ele canta: sou homem de família. Aí você vem brigar: pastor, mas eu choro também. Mas é claro que você chora. O louvor não deveria ser para você, deveria ser para Deus. Era Deus quem tinha que ter reações no céu, mas a gente canta para nós mesmos. Nós cantamos mensagens egocêntricas. O homem se tornou o centro das nossas reuniões. O que importa é o que você sente, o que importa é o que você quer, o que importa é o que você precisa. Está tudo errado. E aí as pessoas perguntam: por que dentro de uma Assembleia de Deus desapareceram os dons? Porque não há mais curas, porque não há mais interpretação de línguas, porque ninguém mais é arrebatado em espírito, vai ao céu e volta para contar para nós o que viu, porque não há mais manifestações. É simples, nosso espírito está vazio de conhecimento.
Os crentes não têm habilidade de ler a Bíblia. Se eu perguntar para você aqui dentro, quem já leu a Bíblia inteira, você vai ficar escandalizado. Mas a pessoa diz, eu sou crente. Aí você pega um muçulmano, ou um crente que virou muçulmano. Tem, pastor? Assim. Um crente que virou TJ, testemunha de Javoína. Está assim de gente. Um crente que virou espírita. Está assim de gente. Por que será? Foram atraídos, e ao serem atraídos, obrigaram eles a ler. Qualquer pessoa que sai de qualquer religião e vai para o Islã, em menos de um ano ela leu o Alcorão inteiro. Em 2 anos o Alcorão está dentro dela. No 3º ano ela já está pronta para morrer pela fé dela. Qualquer pessoa que se converte a Testemunha de Jeová, em 1 ano e meio ela já pode ir para a rua e ela tem dentro da memória dela de cor mais de 150 versículos que embasam a doutrina dela. Cuidado, não debata com o Testemunho de Jeová se você não conhecer a Bíblia, senão você vai virar Testemunho de Jeová, porque eles têm argumentos para te dar, porque eles estudam. Qualquer pessoa que se converte ao Espiritismo, em menos de 6 meses, já leu o Espiritismo segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e pelo menos mais uns 30 livros do irmão André. Aí nós estamos dentro da igreja, temos o Espírito Santo, acreditamos em milagres, somos os missionários do avivamento. Aí você pergunta, já leu a Bíblia inteira, irmão? Pastor, eu gosto dos Salmos. Na minha casa fica lá aberto no Salmo 23. Remandinga, infeliz. Não, pastor, eu gosto da caixinha de promessa. Que vontade de te bater de cinta. Só tem promessa. Você matou uma pessoa, fala, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo na caixinha de promessa. Estou contigo, meu servo, e não abra. Tem alguma coisa muito errada acontecendo conosco. Por isso os nossos filhos estão nos questionando sobre o calvinismo, por exemplo. Estão comendo lixo tóxico de internet. Estão voltando à latrina. Estão acreditando que não existe pecado mais, que nada pode nos condenar, que uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, mas o que? Você é assembleiano ou você é um saquinho de pipoca? Você é assembleiano, mas não vai à escola dominical, não vai em culto de ensino. Se você quer ir para o céu, coma esse livro, beba desse livro, devore esse livro, tome café da manhã com ele, jante com ele, porque senão você vai ser sempre esse crente meia boca. Você é o que? Sou crente. Acredita no que? Eu estou aqui em dúvida sobre algumas coisas. Tem crente que não acredita em inferno mais. Não, pastor, porque o original no grego, eu escutei o Rodrigo, aquele da internet, ou aquele outro falar, que a palavra inferno é apenas só um buraco no meio. As pessoas estão questionando, relativizando tudo, porque não tem profundidade na palavra. Não querem Jesus, querem um mestre que dê a eles milagres, querem entretenimento, e está tudo errado. O entretenimento não vai te dar força na hora que o vento soprar. Na hora que a luta vier, você não vai ter força para encará-la. Eu já sou um ancião, eu prego há 32 anos. Todos aqui, se não todos, a maioria conhece pelo menos parte da minha vida. Vocês já me viram sofrer muito. Quem já me viu sofrer? Pois bem, ninguém lembra. O brasileiro tem memória curta. Quem me lembra eu apanhando dentro de avião, no shopping center? As calúnias que eu já sofri, quantas vezes me mataram, quantas vezes falaram, ele caiu, tombou, perdeu tudo, quantas lutas eu passei. E aí as pessoas quando me veem pregar dizem assim, como é que o senhor aguentou? Pergunte para mim, como é que o senhor aguentou? Para mim é muito simples, os meus pés estão fincados em uma rocha. O que significa os pés estar fincados na rocha? Os meus olhos viram a glória de Deus, os meus ouvidos ouviram a voz de Deus, o meu coração sentiu a presença de Deus. Eu comi desse livro, nada me tira da presença dele. Pode se levantar 11.000 demônios contra mim, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, eu não sou atingido. Sabe você que está aí, que não conseguiu abrir a boca nem para respirar até agora? Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, meu noivo me deixou. O senhor não sabe, o mundo inteiro me odeia. A pessoa tem 5 seguidores no Instagram, tem 3 falando dela. Então o mundo me odeia, eu vou me matar, eu vou me cortar inteiro. Raça Nutella. Pergunte para mim, o senhor já sofreu de que jeito? Eu já enterrei um filho, eu já tentei o suicídio.
depois de crente, sendo pastor. Eu sei o que é passar fome. Eu apanhava laranja, algodão e café. Eu cortei cana de açúcar aqui no interior de São Paulo. Eu já tive meu nome na boca de cachorro que pensava que meu nome era osso. Eu fui matéria de Jornal Nacional por 90 dias. Eu fui o homem mais odiado do país em 2013. Mais de 60 países do mundo fizeram manifestação contra mim. Eu não podia andar na rua. Depedraram a minha casa. E alguém fala: como é que o senhor aguenta? Eu sou assembleiano. Eu bebi da fonte de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eu fui criado numa igrejinha pequena que só tinha 4 por 3 metros. Nós não tínhamos instrumento. Os instrumentos que a gente tinha eram um pandeiro e uma sanfona. Nós não tínhamos cantores que podiam trazer o céu para a terra com a sua mirabolante voz, com a sua musicalidade. Não, a gente cresceu cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A minha geração não dava queixa não dava queixa na delegacia. A nossa delegacia tinha outro nome, pergunte qual? Círculo de oração. Não entendeu, né? A gente ia falar: pastor, estou com um problema, posso ir na justiça? O pastor diz: está escrito que não é para levar seu irmão em juízo. E o que é que eu faço? Vai dar queixa com as irmãs do círculo de oração. Toda segunda-feira as irmãs do círculo de oração se reuniam para cantar. Eu ia lá com o meu bilhetinho, dava na mão da diretora que não sabia ler. Ela não precisava ler. Ela falava: dá aqui, meu filho, eu vou colar no meu joelho e eu vou orar. As velhas oravam 2, 3, 4, 5 horas por dia. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que eu ouvi testemunhos que deixariam vocês aqui de cabelo arrepiado. Eu me lembro um dia, lá no salãozinho da Rua 1, uma irmã pediu oportunidade. O irmão Ovidio deu o microfone para ela e disse: minhas irmãs, eu quero agradecer as irmãs que oraram por mim, principalmente a irmã Dalva, que eu dei meu pedido de oração há 2 meses atrás. E Jesus fez um milagre. Ela foi entregar o microfone e o Ovidio disse: conta o testemunho inteiro, mulher. Que milagre Jesus te deu? Eu fui mandado embora da casa do doutor Roberto. E o doutor Roberto não pagou o que eu devia. Fui falar com o pastor falou que era para dar queixa com as irmãs. Dei o nome do senhor Roberto para as irmãs e fiquei esperando. Tem 4 dias atrás que eu estou em casa dormindo, 3 da manhã, bate na porta. Eu achei que era notícia ruim quando eu abri o doutor Roberto na porta da minha casa. O olho inchado, cheio de bolsa de olheira. E ele dizendo assim: Maria, pelo amor de Deus, quanto que eu te devo, Maria? Que é isso, doutor Roberto? Não, a gente acerta amanhã. Não, Maria, eu preciso pagar você agora. Tirou o talão de cheque tremendo. Maria, quanto que eu te devo? Então, eu vou te dar o dobro. Por que, doutor Roberto? Porque eu quero dormir. Como assim o senhor quer dormir? Por quê? Porque tem mais de 1 mês que eu não durmo. Eu vou virar para a cama, uma voz grita: paga Maria. Eu viro: paga Maria. Paga Maria. Paga Maria. Ei, escuta com a alma, porque a alma tem emoção, mas absorve como espírito. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não consegue viver. Esses 12 homens corajosos ficaram ao lado de Yeshua. Eles falaram o que ele queria ouvir. Para onde iremos nós se só tu tens palavra? Palavra não é louvor, é importante, mas não é o louvor que leva ao céu, é palavra. Não são promessas vazias, é palavra. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? E Jesus se afeiçoou a eles, e ele terminou e concluiu o curso ao lado deles. E em João 14 ele acorda de manhã, penso ter sido depois do café da manhã, ele sorrindo dizendo: meninos, quero dar os parabéns a vocês hoje. Por quê, Senhor? Porque hoje é o dia da formatura. Tudo que eu tinha para ensinar, vocês absorveram. Vocês estão se formando com louvores. E a partir de hoje, vocês não precisam mais de mim. Por isso, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando Jesus percebeu que eles ficaram tristes, ele disse: não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas eu volto um dia. E quando eu voltar, eu levo vocês para ficar comigo. Ele esperava que esta palavra fosse despertar alegria, mas eles continuaram tristes. E então Jesus começou a falar aquilo que qualquer professor faria:
Calma, aluno. Você vai ter mais fama do que eu, porque o sonho de todo professor é que o aluno se torne melhor do que ele. Pastor, heresia. O senhor está falando de Jesus, o Deus encarnado. O senhor acha que alguém pode ser maior do que ele? Foi ele que disse, não sobre ser maior, mas de fazer coisas extraordinárias. Olha o que ele disse para os seus alunos: sabe o que eu faço? Não se compara ao que vocês vão fazer. Vocês farão as obras que eu faço e farão outras maiores. Dá um nó na cabeça, né? Imagine que ele trouxe um morto de volta à vida depois de 4 dias fedendo e podre. Aí ele diz: eu ressuscitei um de 4 dias, vocês farão obras maiores do que essa. Eu abri os olhos de um cego, vocês farão obras maiores do que essa. Eu levantei paralítico, vocês farão obras maiores do que essa. Mas tem uma obra que ninguém dá atenção para ela, e é a maior de todas. Ele, quando passou por aqui, mexeu com a cabeça dos religiosos, não com um paralítico andando, não com um cego vendo. Ele escandalizou todo mundo quando ele olhou para um homem e disse assim: perdoado estão os teus pecados. Ninguém nunca tinha ouvido alguém fazer isso. A Bíblia diz que Jesus estava dentro de uma casa quando ele disse ao homem: perdoado estão os teus pecados. Do lado de fora, quem assistia pela janela murmurou no coração. Jesus leu o coração e disse: o que é mais fácil falar a esse moribundo? Perdoado estão os seus pecados, ou dizer para ele: levanta, toma a tua cama e anda? Ninguém ousou falar, falaram no coração. É mais fácil dizer: perdoados são os seus pecados, porque não tem como provar se foi perdoado ou não. Agora, se ele falar para o paralítico andar, se o paralítico não andar, acabou a vida dele. Aí Jesus disse: então, se é mais fácil falar perdoados estão os seus pecados, eu vou dar para vocês um sinal mais profundo. Paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Não conte para ninguém o que eu vou te contar agora, senão ninguém vai acreditar. Aí Jesus disse aos seus discípulos assim: quando 2 de vocês ligarem aqui na terra o nome de alguém, o nome dessa pessoa será escrito no livro da vida. Quando 2 de vocês desligarem aqui na terra, será desligado do livro da vida. Você entende isso ou não? Vou te dar a informação. Imagine o crente mais fraco que você conhece, aquele que para você é uma piada, aquele que você não deixa seu filho conversar com ele, você não deixa sua mulher conversar com ela. É o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Lembra dele? Aquela pessoa que você não quer chamar para sua casa, aquele crente que não presta na sua visão, mas ele não sai da igreja por nada. Esse crente beba, ruim, se ele sair daqui de dentro agora e lá na esquina, Deus me guarde, ele passar por um acidente e tiver alguém preso nas ferragens, e essa pessoa estiver morrendo, e detalhe, essa pessoa pode ser um traficante, um assassino. Se esse crente Raimundo chegar perto da pessoa e conseguir falar assim para ela: Jesus quer te salvar, e a pessoa dizer: eu estou morrendo, o seu corpo, mas a sua alma é eterna. Quer sua alma salva? Aceita Jesus como seu Salvador, porque eu vou orar por você. E esse crente que você não dá nada para ele, falar assim: Jesus, essa pessoa está arrependida, perdoa os pecados dela e escreve o nome dela no livro da vida. Aquele crente que você não deu nada por ele, tem esse poder na mão dele. Ele pode levar uma pessoa para o céu, ele pode não servir para sentar na sua mesa, mas ele pode levar alguém para o céu, porque é uma unção sobre ele. O mais fraco crente aqui dentro é mais forte do que qualquer demônio de pé no inferno. Por quê? Porque são alunos do mestre da Galileia. Eu não estou pregando para homens e mulheres que vieram aqui porque não tinham nada melhor para fazer. Eu não estou pregando aqui para quem veio aqui por curiosidade, querendo conhecer o polêmico deputado. Não, eu vim pregar aqui para a nata da sociedade de Atibaia, porque vai haver um avivamento na cidade. Você não entendeu? Então eu vou falar de novo. Vai haver um avivamento em Atibaia. Itatiba, me ajuda que eu não decoro tudo, eu estou cada dia numa cidade. Vou repetir. Vai haver um avivamento em Itatiba. Você não conhece Atibaia não? Por que você não falou amém para ter um avivamento lá também? Crente é egoísta. Mas vou falar, vai haver um avivamento em Itatiba.
Avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade. Eu não me responsabilizo pelo que vou falar aqui agora, mas se tudo der certo, por esses dias alguns de vocês terão experiências tão profundas com Deus, que vocês não vão conseguir se levantar para ir para o trabalho. Não é corpo doendo, não é porque a vida natural vai perder o sentido, porque Deus vai te dar revelações que há muito tempo Ele não anda dando para ninguém. Alguns homens e mulheres que aqui estão me ouvindo vão conhecer o céu pelo lado de dentro. A sua sombra será ungida, e quando ela tocar o enfermo se levantará. Quando a sua boca for aberta e você começar a falar, o ouvido dos homens piores, das mulheres ruins da cidade vão tremer, vão tinir, e Jesus vai começar a salvar o lixo da cidade, e o lixo da cidade será transformado em luxo dentro dessa cidade. Afinal, esta é a proposta da conferência. Deus quer enviar, mas Ele não pode enviar qualquer um. Ele só pode enviar homens e mulheres que estão cansados de uma vida cristã raquítica, barata, caída. As pessoas não querem mais ouvir um evangelho fracassado, já não está dando mais suporte. Nós não podemos perder a nossa plateia, a nossa audiência para o Big Brother. A nossa proposta tem que ser melhor do que a deles, e para isso nós não precisamos inovar. Pelo contrário, a gente só precisa resgatar. Precisamos fazer a oração de Jeremias, Lamentações 5:21. Renova os nossos dias como dantes. Como dantes como, pastor? Quando você chegava na igreja ainda chorava. Quando você chegava na igreja ainda dobrava o joelho pelo menos para orar. Quando você chegava na igreja e não ficava olhando as pessoas pela roupa, pelo cabelo, se a parede é branca, é preto, é cor de rosa. Quando você entrava na igreja, não como uma toalha nova, mas como uma esponjinha seca. Eu tenho que desenhar. Você sabe o que é uma toalha nova, não? Eu lembro quando comecei a pregar, pastor, a gente não ficava em hotéis, ficava na casa dos irmãos. E todos os irmãos, quando recebiam um profeta, eles recebiam com honrarias. A gente chegava no quartinho, abria a porta, tinha lá uma toalha e um sabonete. A toalha era aquela linda, ela era bordada, tinha aquelas bordas. Era de quando aquela família se casou, tinha uns 30, 40 anos, estava escondida. A toalha vinha com cheiro de naftalina. Aí a gente ia com a toalha para o banheiro e tomava banho. Enxugar era um problema, que a toalha nova não enxuga. Você passa para cá, ela empurra água. Você passa para lá, ela empurra. Parece que tem parafina na toalha. É assim ou não é? Você não pode ficar nessa igreja como uma toalha nova. Tudo cai sobre você, tudo se aproxima de você, mas não pega nada. Tudo pega e escorre. Quando você sai para aquela porta, antes de chegar na esquina, já desviou, já perdeu a fé, já quer beber de novo, já quer ir para o motel, já quer, e aí piora, ainda tenta justificar: minha carne é fraca, e pecado é vitamina, miserável, para você fortalecer a sua carne. É disso que eu estou falando. E pastor, se eu venho aqui falar de doutrina, não, para isso tem o pastor. É uma conferência, eu vim falar de uma coisa mais séria do que doutrina. Vergonha na cara. Para de dar desculpa. Para de dizer o meu milheiro é o menor da casa. Para de dizer eu sou o mais novinho. Para de dizer esses sinais foi só com aqueles, foi em outro tempo, não é para nós. Para. Deus não mudou, e Ele está aqui nessa noite. Essa vontade de chorar, esse arrepio pela coluna, essa perna bamba, não é a minha voz ou a música dele, é a presença invisível e real da divindade que está caminhando entre nós esta noite. Os discípulos ficaram tristes em saber que era o dia da formatura, e Jesus tentou alegrá-los, nem falando para eles que eles fariam obras maiores do que a deles. Eles se alegraram. Aí Jesus teve que ler a mente deles para entender o motivo da tristeza. Respira fundo e me ouve. Jesus se emocionou também, porque ele descobriu
o motivo da tristeza deles. Depois de caminharem com ele tanto, eles se afeiçoaram a ele. Imagine você dormir ao lado de Jesus, acordar ao lado de Jesus, tomar café com ele, almoço com ele, jantar com ele. Tem muita gente criticando aquela série chamada The Chosen. Eu sou apaixonado, porque eu imagino Jesus daquele jeito, um Jesus humano, porque ele veio viver a nossa vida. Ele veio experimentar o que a gente experimenta, para poder chegar no céu e falar: é possível ser homem naquela jossa de terra e vir morar aqui no céu. Então ele experimentou as nossas tristezas, sim, mas ele também experimentou as nossas alegrias. Um Jesus humano. Imagine você ser amigo dele. Como assim, pastor? Ele é Deus. Ele disse: já não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Você é amigo de Jesus? De verdade? Como pode um amigo de Jesus vir para uma conferência como essa, beber desse conhecimento que eu estou te dando, ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Se você é amigo de Jesus, você pelo menos é íntimo dele. Se é íntimo, era para sentir a presença dele. Como é que alguém sente a presença dele e não tem um pingo de sentimentos? Você está me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, já tem 1 hora. Como é que você é assembleiano, está numa conferência de festa? Eu vi um moço aqui cantar, que voz bonita tem ele, falando sobre avivamento, e você está ainda aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Você pensa que é amigo, mas não é. Jesus ainda é um estranho para você. Porque se ele não fosse um estranho, você não ficaria do jeito que está. Do que adianta estar aqui e não sentir a presença dele? Vou deixar um rei da Bíblia falar com você. Um rei que cantava, que louvava. Um homem segundo o coração de Deus. Ele teve os problemas da vida dele, mas um dia andando pelo palácio, ele sentiu um vazio. No segundo dia, outro vazio. Meses a fio, vazio. Ele entrou no quarto dele e falou: Senhor, tira de mim o reino, tira de mim a fama, tira de mim a riqueza, mas não retires de mim a sua presença. Eu me emociono. Eu assisti um filme esses dias, eu gosto muito de cinema. Eu fui assistir Kong e Godzilla, o Império. Tem uma frase do filme que eu chorei. É quando a menininha que conversa com linguagem de Libras, e a moça que adotou ela acha que ela vai embora com a tribo, porque ela achava que era a última da tribo, e ela encontra a tribo. Aí a moça chorando diz assim: olha, eu entendo se você quiser ir embora para sua casa. Ela disse assim para ela: você é a minha casa. Eu queria que algum poeta brasileiro cantasse isso, que ultimamente a gente canta: ele está na casa. Mas olha a profundidade da palavra da moça no filme: você é a minha casa. Eu chorei dentro do cinema dizendo: Jesus, eu não quero o Senhor mais na casa, eu quero que o Senhor seja a casa. Eu quero estar dentro do Senhor na casa. A presença dele é tudo que nós temos. A presença dele traz dentro de nós um alívio, traz dentro de nós uma segurança. E quando Jesus olhou para eles e percebeu que era isso, e era disso que se tratava, olha aqui para mim, eles já não se importavam mais com milagres, já deixaram isso dito. Já não se importavam mais com pão e peixe, já haviam dito isso. Aqui em João 14, eles não se importam mais nem com a palavra dele, eles se importam com a presença dele. Eles ficaram tristes porque eles estavam indo embora. Eles não queriam ficar longe dele mais. Eles já tinham todos os ensinamentos, já tinham visto de tudo. Agora eles se afeiçoaram a ele. Eles começaram a ficar tristes no dia da formatura, porque o professor estava indo embora. Eles não queriam que ele fosse embora. Jesus se emocionou e entendeu. Aí olha o que ele disse para eles: já entendi.
Então fiquem tranquilos, porque eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou. E se é a minha presença que vocês querem, a minha presença não vai embora, porque eu enviarei para vocês um outro Consolador. Enviarei o que? Tem uma palavra antes do Consolador. Enviarei para vocês um outro. O Novo Testamento escrito em grego, a palavra enviarei um outro, no original diz assim: eu enviarei para vocês um gêmeo. Não entendeu? Eu enviarei para vocês o meu irmão gêmeo. Ele é igualzinho a mim. Quando vocês verem ele, vocês vão me ver. Quando vocês ouvirem ele, vão me ouvir. Quando vocês sentirem ele, vocês vão me sentir. Não entendeu ainda? Eu vou enviar para vocês um igualzinho a mim, um idêntico a mim. Os discípulos devem ter arregalado o olho, porque eles não sabiam da existência. Deve ter dito com a cabeça, não foi com a boca, porque não está escrito, só tem a resposta. Eles devem ter dito: mas quem é esse seu irmão gêmeo? Aí Jesus disse: eu enviarei para vocês um outro Consolador, um Espírito da verdade. Espírito com E maiúsculo. Já percebeu aí na Bíblia? Com E maiúsculo. Por que com E maiúsculo? Porque tem 1 milhão de espíritos com E minúsculo. Espíritos de mentira. Espíritos que naquela época já comandavam religiões, comandavam corações, comandavam homens maus. Espíritos que até hoje perambulam pelo mundo. Em cada nação eles têm um nome e um apelido. Os piores são os espíritos do Brasil, porque brasileiro é triste, bota cada apelido desgraçado. Imagina, um anjo caído no céu era chamado não sei do que El, porque todo anjo termina com Miguel, Gabriel. El porque é a coisa que adora a Deus. Aí vira demônio no Brasil, Zé Pilintra, Exu Caveira, Preto Velho, Caboclo Sete Flechas, Pomba Gira. Olha que desgraça. Até os demônios sofrem no Brasil. Espíritos de mentira. Aí Jesus diz: o que vai vir não é de mentira, é o Espírito da verdade. Porque os de mentira só sabem sentar em cima de cavalo, porque o cavalo você pode conduzir, domar, sentar em cima dele e colocar aquele tapa-olho aqui. O Espírito que vai vir é de verdade. Ele não desce sobre cavalo, ele desce sobre ovelhas. Respire fundo. E quando ele chegar, duas coisas irão acontecer. Primeiro, ele estará convosco. Mas ele não termina aí. Ele estará convosco e ele estará em vós. Convosco e em vós. Diga comigo com. Diga comigo em. De novo, com e em. Esse garoto aqui, o terceiro da fila, vem cá, rapidão, você. Isso, rapidão. Pega aqui na minha mão. Convosco, de mão dada. Você vai, ele vai junto. Você para, ele para. Você recua, ele recua. Você anda, ele anda. Ele está convosco. Mas calma, ele só está com. Tem dia que você vai querer ir para algum lugar que ele não pode ir, não quer. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Você vai. Eu quero. Eu vou. Mas como ele só está com, ele não pode interferir no seu livre-arbítrio. Vai chegar uma hora que ele vai ser obrigado a te soltar. E você vai sozinho. Por quê? Ele só está com você. Mas Jesus disse: se tudo der certo, se vocês convencerem ele como me convenceram, vai chegar um dia que ele não vai estar mais com vocês. Ele vai estar em vocês. E estar em vocês é mais ou menos isso aqui, ó. Me dá força, Senhor.
4 arroba ali. Você entendeu? O que Jesus está dizendo para eles? Quando ele chegar, ele vai fazer com vocês o que eu fiz. Ele vai se aproximar e vocês vão ter que convencê-lo de que vocês podem ser íntimos dele como foram meus. No começo ele só vai andar com vocês, mas se vocês o amarem como me amam, um dia ele vai andar dentro de vocês. Eu estava num culto uma vez, novo convertido, consegui levar minha mãe na igreja. Dona Lúcia me viu pregar e foi uma glória. Naquele dia eu preguei com vontade. Era novo convertido ainda, mas já conhecia a Bíblia. Eu tinha lido a Bíblia inteira com 9 anos de idade lá na igreja católica. Eu fui coroinha na paróquia Cristo Rei. Já sabia a Bíblia. Assembleiano, deu o microfone. Você soube falar, você desembesta e vai embora, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E a minha mãe me viu pregar e ela chorou. Foi lindo. Eu cheguei em casa e disse: meu filho, me explica aqui. Eu falei: o que, dona Lúcia? Porque quando você pregava, a sua veia ficava aqui assim, você ficava vermelho, roxo, eu achava que você ia ter um infarto. Por que você dava pulo e falava umas coisas que eu não entendia nada? Eu disse: mãe, é porque eu estava cheio do Espírito Santo. Ela falou: espírito? Tinha um espírito dentro de você? Eu disse: tinha, mãe. Ela falou: entendi, então era um encosto. Eu falei: não é encosto não. Ela disse: aí você falou que tinha um trem dentro do seu, ué. Aí eu falei: não, mãe, era uma coisa, um negócio. O tempo passou, veio o entendimento. Aí eu pude chegar perto da minha mãe e falar: mãe, eu estava errado, pedi perdão a Deus. Não era uma coisa dentro de mim, não era algo dentro de mim, era alguém dentro de mim. Você acha mesmo que é legal eu assistir uma fita minha, eu pulando, dando golpe de Kung Fu, dando aqueles pulos, dando os gritos? Tem crente que é terrível. Eles congelam a imagem do vídeo quando eu estou gritando, dá um zoom para pegar a minha goela. E eles postam: olha como o pastor estava, parece que eu estava possesso. Eles tiram umas fotos, eu estou assim, ó. É ruim, velho. Aí um dia eu fui reclamar com o irmão, ele disse: mas por que o senhor fez? Eu falei: boa pergunta. Eu não fiz porque eu queria. Eu sou um homem equilibrado, eu sou um homem estudado, eu me comunico em 3 idiomas, eu sou escritor de livros, eu sou um deputado federal em 4 mandatos. O ex-presidente ligou para mim aqui agora há pouco, vocês viram isso. Eu sou uma pessoa influente, eu já preguei em quase 100 países do mundo. E de vez em quando eu me torno um menino aqui nesse púlpito, eu pulo, eu grito. E você acha que eu faço isso porque eu quero? Não é porque eu quero, é porque Ele está dentro de mim e Ele tem liberdade. É Ele que fala assim: vai, Feliciano, glorifica. Vai, Feliciano, fala. Agradece a Jesus porque você está salvo. Agradece a Ele porque você sobreviveu. A tendência do Espírito é mover você. É o Espírito Santo quem te convence a fazer coreografias. Algumas coreografias são extravagantes e os crentes já não têm mais coragem de fazer, porque tudo vai para a internet. E tem um bando de crentes que não tem entendimento nenhum, que transforma em meme, em piada, as manifestações espirituais. E isso que parece ser brincadeira está extinguindo a manifestação, porque as pessoas se retraem. Não, eu não vou pular não, que tem alguém filmando, vamos botar na internet. Não, estamos impedindo o Espírito Santo de estar entre nós. Se isso aqui fosse uma igreja tradicional, eu entenderia. Se fosse uma igreja reformada, eu entenderia. Mas é uma Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus que nasceu debaixo de mistérios, milagres, línguas estranhas, interpretação de línguas, sinais, sonhos. E por que a geração nova não tem mais isso? Quer perguntar por quê? É simples. Porque a geração antiga fazia sinais, viviam sinais, e a geração nova não. A geração antiga tinha o Espírito Santo em. A geração nova só tem o Espírito Santo com. Entendeu? Quer que eu desenho? Não, pastor. Sim. A geração nova vê o que não pode ser visto.
e não tem arrependimento disso. A geração nova vai onde não deveria ir, e o relativismo diz para eles que eles são donos do nariz deles, eles podem fazer o que quiserem. A geração nova tem o Espírito Santo segurando a mão deles, tentando falar, não vai, mas eles vão. Você sabe, né, que o TikTok tem dom de revelação, né? Sabia? Como assim, pastor? Você está passando lá no TikTok, parou uma coisa que é do seu interesse, você olhar mais de 20 segundos, o algoritmo dele vai mandar uma mensagem através da inteligência artificial dizendo, essa pessoa ama ver isso, e ele mesmo começa a te dar mais imagens daquilo. Será que a gente pode olhar o seu TikTok? Sua mulher pode olhar o seu TikTok, Senhor? Seu marido pode olhar o seu TikTok, irmã? Filho, filha? Pornografia, lixo. O Espírito é santo. Ele chora, ele geme. Os nossos pais, que a gente chamava de quadrados, retangulares, idiotas, velhos, que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro, o atacante, as irmãzinhas do coque, aquele povo podia ter 1 milhão de defeitos, mas o Espírito Santo estava dentro deles. Eles só iam onde o Espírito Santo deixava eles irem. Eles só viam que o Espírito Santo deixava que eles vissem. Quantas vezes chamei meus pais na fé de ignorantes por causa da televisão? Que arrependimento. Se eu pudesse arrancar a televisão das nossas casas, se eu pudesse extinguir o telefone, talvez haveria um pouquinho mais de prudência, de dons e de mistérios, porque era isso que firmava a nossa fé. Eu estou ficando velho, já sou vovô, e eu não sabia que a minha geração ia envelhecer, porque a gente se preparou para o arrebatamento, e o arrebatamento não veio, e a gente está tendo que se adaptar, readaptar a esse mundo moderno, e está muito difícil. Sou saudosista, sim. É da natureza do velho sentir saudades do passado, porque no passado Deus caminhava entre nós. No passado não importava onde você morasse. Eu morava lá no meio do mato, onde moro até hoje, cidadezinha de Orlândia, igreja desse tamanho. Eu acreditei nas profecias, eu busquei Deus no alto da montanha, eu me santifiquei na minha época, e olha o que Ele fez comigo. Pelo menos uma irmã deu glória a Deus ali atrás. Por que Ele não faz mais? Ele quer enviar de novo, Ele quer te dar de novo. Semana retrasada eu passei em 5 países. Fiquei 5 dias em Israel, depois fui para, tentar lembrar aqui, Polônia, em Varsóvia, depois fomos para a Suíça e depois para a Itália. Na Terra Santa eu vi os judeus apavorados por conta do Hamas no sul, por conta do Hezbollah no norte. Aí eu fui para a Polônia, terra que conheceu o comunismo, e aí encontrei um missionário nosso lá, e sabe o que ele me disse? Sabe o número de evangélicos na Polônia, num país inteiro? 0,32%. Menos de 0,5% da população de um país como a Polônia conhece esse poder que nós falamos aqui. Século 21. Fui para a Suíça, terra dos reformadores, e encontrei lá um povo clamando e chorando. Igrejas, só as de imigrantes. A Suíça se tornou um país ateu. Fui para a Itália, fui em Milão, onde Paulo pregou. Paulo pregou em Milão. Dentro de Milão deve ter pelo menos 12 templos erigidos a Lúcifer. Igrejas luciferianas, satanismo. Voltei para o Brasil com meu coração quebrado.
Falei: Jesus, aviva o mundo, porque o mundo espera um avivamento do Brasil. Você não sabe porque Deus te trouxe hoje aqui. Na sua mente você só vai ter uma noite feliz, vai ver um velho pregador, vai voltar para casa, vai comer pizza. Não, Deus vai te atormentar depois dessa noite. Pastor, Deus vai atormentar, e atormentar no bom sentido. Ele vai tirar a sua paz, no bom sentido. Ele vai fazer você ter ânsias, desejos, vontades que você nunca teve. Não se assuste se depois dessa noite você acordar com a sua filha gemendo, chorando no quarto, e a senhora entrar lá para confortá-la, porque ela sempre chora, depressiva por causa do namorado, porque ela não é feia, porque a pele dela é assim, um assado. A senhora vai se surpreender, vai ver a sua filha chorando com a boca no pó e dizendo: Deus, me dá as nações por herança. Você vai ver o seu filho chorando, dizendo: mãe, eu preciso de um celular de última geração. Por quê? Porque eu quero assistir as pregações do velho pastor Marco. Eu quero ver o que esses velhos tinham, que deu a eles força para ficarem em pé até o dia de hoje. Vai haver uma mudança, um avivamento dentro de nós, porque o mais interessado disso é o Espírito Santo que está aqui. Não sei se você sente a presença dele. Eu imagino o Espírito Santo aqui dentro como uma criança ansiosa por receber um presente. Quando você entrou por aquela porta, ou por essa, eu não sei por onde foi, ele estava lá na porta, você passou por ele. Eu imagino ele com a mãozinha assim como de uma criança, esperando um presente. Você passou e ele deve ter dito: quem sabe é hoje. Quem sabe hoje ela volta para mim. Quem sabe hoje ele volta para mim. Quem sabe hoje eles voltam e peguem na minha mão e a gente faça uma grande obra. Porque se tem alguém que pode agenciar alguém, levantar esse alguém, é o Espírito Santo, e ele está aqui nessa noite. Perceba que só existirá milagres no nosso meio se o Espírito Santo deixar de estar conosco e passar a estar em nós. Pergunte por quê. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olhe para suas mãos, por favor, olhe. Tem gente que nem para obedecer o pastor consegue. Olhou as mãos? Você acha que essa mão aí é capaz de curar alguém? O que você está vendo nela? Anéis, falanges, esmalte, pulseiras, calos. Você acha que essa mão aí cura alguém? A Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Olhe para os seus pés. Tente lembrar a última vez que você viu eles sem meia e sem sapato. Chulé, joanete, frieira, unha encravada. Você acha mesmo que esse pé fedido é capaz de tomar posse de uma terra? Não, tem um segredo. Pergunte qual. Fique aqui do meu lado. Mão esquerda na minha cintura. Segura firme. Não precisa apertar, tá? Põe a mão direita em cima da minha mão direita. Isso, fecha os dedos. Fique com o braço molinho, tranquilo. Pé direito. Segura firme na cintura. Firme na cintura. Pé esquerdo. Vamos caminhar. Você chega diante de um doente e você vai orar para Jesus curá-lo. Você acha mesmo que é a sua mão que cura? Tem uma outra mão dentro dela. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não é a matéria que cura a matéria, é o Criador que cura a matéria. Mas ele precisa do corpo para usar. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Quando você expulsa um demônio e aponta o dedo, sai. Não é o seu dedo que ele respeita. Tem um outro dedo dentro do seu dedo. Não é a sua voz que ele respeita. Vocês já viram pessoas possessas? Quem já assistiu o filme de possessão maligna aí? O Exorcista. Viu quando as pessoas falam com um monte de vozes? Por quê? Porque tem espíritos que falam por ela. Mas quem escuta? Só quem é sensitivo. Quando você fala, as pessoas ouvem só a sua voz. Quando você fala para um demônio, ele escuta uma outra voz que está por trás da sua, que é a voz dele. É o Espírito Santo que está dentro de você. Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, agora é equilíbrio, segura firme. Ah, Jesus. Não.
não precisa pisar em cima, só levantar. Equilíbrio, equilíbrio. Academia ajuda. Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança, ela está dizendo que você vai tomar o território. E para tomar o território, quem manda lá tem que ir embora. O demônio não respeita o seu pé, mas quando você pisa, ele pisa com você. É sobre ele, não é sobre você. Se não houver hoje um despertamento, uma busca pelo conhecimento pleno da palavra, uma volta, um retorno, um arrependimento, uma conversão, se não voltarmos a termos fome pela palavra, a pregação que eu dei aqui para vocês hoje, quem gosta de estudar, você consegue fazer uns 5 sermões com ela, porque ela tem conteúdo bíblico, não é barulho apenas, não é só grita, grita, é Bíblia. Alguém diz: como é que o senhor tem tanto? A minha geração tinha, porque nós tínhamos tempo e gastávamos tempo na presença dele. Nossos pais nos incentivavam, a gente respeitava. Pastor não era o cara, pastor era pai. Vigília não era culto na madrugada, era vigília. 1 hora ajoelhado, levantava, o velho presbítero gritava: alguém viu alguma coisa? Alguém teve uma revelação? Não, vamos para o segundo horário de vigília. 2 horas ajoelhado, levantava: alguém viu alguma coisa? Jesus falou? Não, 3ª hora ajoelhado. Depois das 4 horas a gente via tudo. Eu vi, o outro viu, que a gente não aguentava mais ficar ajoelhado. A gente também não sabe se era verdade, se não era, mas que todo mundo via, todo mundo via. Parece brincadeira, mas não é. Eu sinto uma emoção no ar, mas não é uma emoção humana, é o Espírito Santo. Ele está feliz nessa noite, porque ele te reencontrou. Muita gente chorando, muita gente sensibilizada. Isso é avivamento. E ele ainda tem uma coisa muito grande para fazer na sua vida. Fica de pé comigo, por favor. Fecha os olhos. Com a autorização do pastor, eu vou fazer um convite só. Não sei se alguém vai ouvir, se alguém vai aceitar, mas eu já passei da fase de me preocupar com aquilo que vão dizer depois. Ninguém respeitou, ninguém quis. Já estou velho. Feche os olhos. Eu queria muito nessa noite orar aqui no altar, só com homens e mulheres que têm coragem de dizer assim: olha, eu já fui melhor, eu já fui mais crente. Eu queria orar com alguém que sentiu saudades da velha igrejinha, do grupinho de círculo de oração, do coral, da mocidade. Eu queria orar com pessoas que, quando eu falei do folhetinho, lembrou que você fez muito disso. Eu queria orar com você que tem a coragem de dizer assim: eu queria voltar a ser pastor. Ver um homem de cabelo branco chorar é muito bonito. Chora mesmo. Você tem coragem? Vem. Me deixa chorar por você. É natural na vida a gente ir perdendo a sensibilidade, é natural a gente ficar escandalizado, é natural a gente rever conceitos e valores, é natural com o passar do tempo a gente se esfriar, é natural a gente se escandalizar, é natural. O que não é natural é você se conformar. O que não é natural é saber que você está aqui num lugar onde você pode reabastecer a sua bateria e você não ter coragem sequer de reconhecer que você precisa melhorar. Isso não é natural. Eu não sou de insistir muito,
Não é natural você simplesmente falar: eu vou continuar assim, eu não vou insistir. A igreja vai fechar os olhos. Eu quero dizer que você poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas foi Deus que te trouxe aqui. Alguma coisa te atraiu nessa noite. Só te dou um conselho: não perde essa chance, porque pode ser a última. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não ver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pega fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansareis da tua presença. Canta, igreja! Atraídos pela tua presença. É a presença dele. Não me vejo sem a presença dele. Presença. Atraídos pela tua presença. Recebe a presença. Não me cansarei da tua presença. De novo. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Pai, olha para nós nesta noite, olha para esses homens e mulheres que estão no altar ajoelhados,
Olha para esses que estão em pé e não tiveram coragem de vir à frente. Renova o nosso coração nesta noite. A sua presença nos atraiu, Senhor. A sua glória está aqui. Se o Senhor está aqui, me dá sinais, meu Deus. Mostra que o Senhor está aqui. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova ele, renova ela agora, 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 agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Recebe, recebe, recebe. Como em Pentecoste. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. O altar está banhado em lágrimas. Há um avivamento acontecendo. Pegue na mão de quem está do seu lado. Aí, feche os corredores. Pegue na mão de quem está do seu lado. Diga assim para o seu irmão: o seu Deus ainda é Jeová Jiré. Ele operou no passado, Ele vai operar de novo. O fogo não me queima. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, meu Deus. Provê de novo, meu Pai, para esta geração. Providencia profecias, providencia pregações ungidas, providencia de novo batismo com o Espírito Santo, provê de novo interpretação de línguas, dá autoridade contra os demônios, arranca as portas do inferno, incendeia essa igreja agora, incendeia a nossa casa, provoque um avivamento nessa cidade, mostra que o Senhor nunca mudou. Solte a mão do seu irmão. Para encerrar, levante a mão direita para o céu e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha cidade, que roubaram a santidade, os dons, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Segure. Eu vou contar até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. Depois que você pisar, você precisa abraçar 2 pessoas. Por quê? A Bíblia diz em Mateus 16: quando 2 de vocês concordam com algo aqui na terra, é ligado no céu. E você vai abraçar essas 2 pessoas e vai dizer para eles: vai haver um avivamento aqui, vai haver um avivamento na nossa cidade. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará na sua vida nesse ano. 2,5, esse ministério vai crescer a 100 por 1 nessa cidade e pelo país inteiro. Vai atravessar fronteiras e o mundo conhecerá o avivamento deste lugar. 2,75,
essa cidade será chamada de capital do avivamento do estado de São Paulo. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Cante. O Messias aguardado, ele vem me buscar.